Olá, querido. Pobreza, choro e mansidão. Será que é possível termos de fato essas características, termos isso impresso em nosso caráter, como Jesus menciona no Sermão do Monte? Deixa eu te convidar para bater um papo sobre isso. Antes da gente começar, deixa eu te convidar também para se inscrever no canal. Nosso intuito aqui é abençoar sua vida, contribuir de alguma forma para que você, sua casa, sua família cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, deixe seu like, se inscreve. Toda semana tem um vídeo diferente aqui com um único objetivo: abençoar sua vida. Se você olhar para as mídias sociais, você vai perceber que as informações que chegam até nós, que nos auto-intitulamos cristãos, são muitas vezes assustadoras. Isso se dá pelo fato de que a nossa vida espiritual ela é doutrinada de forma equivocada, errada, isso conforme a própria Escritura diz. O Sermão do Monte, que se encontra em Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, Jesus ele percebe a multidão vindo até ele, e ele chama os seus discípulos para uma conversa particular, e a multidão vai chegando e participa também dessa conversa, tem acesso a esse banquete espiritual. No capítulo 5, versículo 3, Jesus diz que bem-aventurados os pobres de espírito, algumas versões vão dizer humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus está dizendo é que tanto eu quanto você não temos nada a oferecer. Talvez você passe pela rua e se depare com algum conhecido seu e que está passando por dificuldade, por ter uma condição de vida financeira um pouco inferior à sua ou mais baixa que a sua. E você o qualifica como alguém pobre ou como alguém humilde. Mas você serve para ele uma cesta básica ou ajuda de alguma forma. Ele tem para onde ir, vai para sua casa, prepara uma refeição, se reergue e dali a algum tempo ele pode voltar e te auxiliar. Quando Jesus menciona aqui pobreza de espírito, ele está dizendo que não há nada que nós possamos oferecer a ele. Quando Jesus menciona a pobreza de espírito, é o homem que é capaz de olhar para si e dizer: eu não tenho nada para te oferecer. Eu tenho convicção de que não tenho para onde ir. E olhando para mim mesmo, o que percebo é que sou totalmente dependente do Senhor. Pobreza de espírito é a total ausência de autodependência, quer na maneira que nós pensamos, na maneira que nós agimos, sentimos ou reagimos. Pobreza de espírito é ter o nosso coração sondado à luz das Escrituras e não como nós mesmos nos vemos. Porque como nós nos vemos, ou como as pessoas que estão à nossa volta nos enxergam, pode ser fraudulento. Isso porque não consegue enxergar o nosso coração, ver o que está por trás de cada ação, de cada atitude, de cada postura nossa. Certo teólogo chega a afirmar que quando vê alguém pregar o evangelho é como se um mendigo indicasse a outro onde encontrou o pão. E de fato é isso. É alguém que não tem para onde ir, está desamparado, não tem o que oferecer em troca. E de repente é acolhido, amado, e agora ele compartilha do amor e do acolhimento que ele recebeu em Cristo Jesus. A segunda característica que Jesus menciona é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O choro aqui mencionado por Jesus não tem nada a ver com as circunstâncias das quais enfrentamos, porque na grande maioria das vezes nós vamos ser direcionados às circunstâncias, a enfrentar as tempestades, para que nós percebamos que de fato nós não temos nada a oferecer, por mais que nós venhamos a nos planejar, nos programar. Nossa vida esteve, está e sempre estará nas mãos de Deus. Esse choro que é mencionado é o homem quando ele é conscientizado da sua situação, quando o homem é conscientizado do que o pecado fez com ele, da sua miséria como ser diante da presença de Deus. Ele chora e se volta para o seu Criador, buscando nele como única fonte para te trazer paz de verdade. Jesus também menciona que são bem-aventurados os que são mansos, porque herdarão a terra. Olha que interessante, quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos que nem os próprios irmãos de Jesus acreditavam nele. Ele dedica 3 anos e meio da sua vida a discipular 12 homens. Um trai, outro nega e 10 fogem, quando ele chega a afirmar que a sua alma estava angustiada e angustiava até a morte. Cravos nas mãos, cravos nos pés, coroa de espinhos, sendo espancado, cuspido, o chicote que ele foi açoitado
Segundo estudiosos, eram 3 tiras de couro e entrelaçados tinham pequenas esferas e pedaços de osso que rasgava a carne. Esse tipo de sofrimento era calculado e infligido a desertores que causavam rebelião no império. Mas quando olho para os evangelhos, não vejo Jesus revidar, não vejo Jesus requerer seus direitos. Pelo contrário, diante dos seus algozes, ele se cala e entende o porquê da sua vinda a este mundo e cumpre o seu propósito. Ser manso de espírito tem a ver com entender que nossa vida está nas mãos de Deus e que se ele não poupou nem o seu próprio filho, por que ele nos privaria do sofrimento? Se é nas batalhas, se é nas circunstâncias adversas que ele nos testa, que ele aguça a nossa fé, que ele aprimora o nosso caráter. Homens como o apóstolo Paulo entenderam de fato o que é ser manso de espírito. Se você olhar as cartas que ele escreve, em sua grande maioria ele escreve da prisão, mas ele nunca pediu uma igreja que orasse para libertá-lo da prisão. Paulo foi açoitado, apedrejado, preso, tido como morto, e mesmo assim foi degolado. E não vemos Paulo murmurar em nenhum momento. Homens como o apóstolo Pedro, crucificado de cabeça para baixo, permaneceram firmes na sua fé, porque entenderam que para herdar o reino é necessário que sejamos pobres de espírito. É olhar para Deus e dizer não apenas que o conhecemos, mas olhar para Deus de fato e perceber e entender de forma profunda que a plena felicidade é depender totalmente dele. Jesus afirma que dentro de nós está o reino. Ou seja, o que ele diz é que se o reino está dentro, as nossas emoções, como agimos, reagimos, como somos desafiados todos os dias diante das circunstâncias, como eu e você agimos, diz de fato se somos cristãos ou não. O Sermão do Monte não é um código de ética. O Sermão do Monte é a descrição do caráter de um cristão. O meu caráter é moldado de dentro para fora. Eu entendo a minha pobreza de espírito. Olho para a minha mazela, para o que o pecado fez comigo. Choro, me quebranto diante de Deus. E entendo que nada que esse mundo venha me fazer é comparado ao que Cristo fez na cruz. O que Jesus faz nesse sermão é indagar aos seus discípulos e àquela multidão. E aí? Vocês querem de fato me seguir? Querem de fato ser cristãos? Talvez, diante dos desafios de sermos cristãos nos dias atuais, deveríamos fazer como os apóstolos. Lucas 17, versículo 5. Senhor, acrescenta-nos a fé. Mas fato é que é impossível nos dias atuais, ou em qualquer momento da vida, sermos cristãos, se não observarmos o conselho do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar, a mesma mente de Cristo Jesus.